Bem, com muito prazer recebendo no meu canal o senador Randolfo Rodrigues. O senador Randolfo Rodrigues hoje é uma personalidade nacional. Eu acho que uma das coisas boas, senador, que a CPI, que é a mais importante desse século, na minha leitura, inegavelmente, a CPI da pandemia, ela apresentou muitos senadores que o Brasil não conhecia, e esse também foi um papel importante dela, mostrando que o parlamento brasileiro tem, claro, como todo lugar tem os maus políticos, mas tem gente muito boa, comprometida com o interesse público, séria, comprometida, que quer defender os interesses da população na maior crise sanitária da história. Então, a CPI também apresentou isso, e a participação do senador Randolfo Rodrigues, como vice-presidente da comissão, foi fundamental. E a pergunta que eu transfiro aí ao senador, agradecendo novamente que ele tenha aceito o meu convite, e o pós, e o dia seguinte, o que vai ser? A partir o relatório foi entregue, foi aprovado, melhor dizendo, semana passada foi entregue a diversas autoridades em Brasília. Daqui para frente, o que vai acontecer, senador? Obrigado por ter aceito o meu convite. Vila, aliás, a satisfação é toda minha, a alegria, a honra sempre está com os principais referenciais da historiografia do Brasil e com o canal tão badalado. Falava um pouco antes de começar, há 2 semanas eu tive um contato com uma médica minha, uma gastroenterologista, e aí no diálogo com ela, ela dizia que estava preocupada comigo porque eu tinha visto uma live minha contigo. Então, isso já mostra a dimensão que o vosso canal, graças a Deus, já está tendo, né? Porque tem sido um canal que tem chegado às pessoas, tem informado bem as pessoas. Eu queria aqui aproveitar e agradecer a cobertura que você fez da CPI o tempo todo. Eu acho que numa sociedade da informação, como a que nós vivemos, e, sobretudo, na era da vigência das fake news, da mentira produzida em escala industrial, bem informar como você está informando é um papel civilizatório. Bom, respondendo diretamente à sua pergunta, agora sim, a CPI não pode se contentar. O trabalho que nós fizemos durante 6 meses, que teve o apoio de tantos brasileiros, que foi acompanhado com tanta esperança pela sociedade brasileira, não pode agora se acomodar em berço esplêndido. Tão importante, eu tenho dito, Vila, quanto o trabalho da CPI, são as consequências dela. Aliás, as consequências são mais importantes que o trabalho que foi feito. E para nós, senadores, membros dessa comissão parlamentar de inquérito, nós não podemos simplesmente dizer, olha, fizemos nossa parte. Nenhuma parte será feita por inteiro e por completo enquanto estiver vigindo essa tragédia que temos no Brasil, que não é só a tragédia da pandemia, que é a tragédia do governo de Jair Bolsonaro. Enquanto estiver existindo, nós não podemos descansar 1 minuto. Nós temos que, sabe aquele mandamento bíblico, orar e vigiar, tem que funcionar a todo tempo, principalmente sobre as consequências dessa comissão parlamentar de inquérito. Então, como você falou, na semana passada nós fizemos uma agenda de entregas do relatório em Brasília, entregamos à Procuradoria-Geral da República. Fiquei muito feliz, inclusive, com o depoimento da doutora Raquel Dodge, ex-procuradora-geral da República, dito anteontem na Globo News, destacando que, se fosse ela a PGR, tinha todos os elementos no relatório da CPI para instaurar um procedimento de investigação e para mover uma ação penal, sobretudo em relação ao presidente da República. Nós também entregamos ao Tribunal de Contas da União, tem muitas razões de apuração da CPI que levam ao Tribunal de Contas da União. Levamos também ao Ministério Público do Trabalho, sobretudo em relação ao caso Prevent, a infrações trabalhistas ocorridas no caso Prevent. Entregamos à Procuradoria da República da Primeira Instância, que é onde se encontra a maioria das autoridades, é onde que se encontra Eduardo Pazuello, Mayra Pinheiro, enfim, boa parte das autoridades presentes no relatório da CPI que estão destinadas à força-tarefa, à Procuradoria da República da Primeira Instância de Brasília. E semana que vem teremos a honra de estar em São Paulo, Vila. Nós estaremos no dia 10 em São Paulo, vamos reunir com a CPI da Câmara de Vereadores, que investiga o caso Prevent, vamos reunir também com a Força-Tarefa do Ministério Público Paulista para compartilhar as informações sobre o caso Prevent. Também estaremos com a Força-Tarefa do Ministério Público do Trabalho, que está apurando o caso Prevent, e pretendemos ter uma reunião também com o escritório do Dr. Miguel Reale, que auxiliou o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, sobretudo a doutora Steiner. A doutora Steiner foi a última brasileira que foi membro do Tribunal Penal Internacional.
e vamos pedir o apoio, tanto do doutor Miguel Reale quanto do doutor Steiner, para interlocutar, para intermediar o diálogo, para levarmos o relatório até a CPI. No dia seguinte, para levar o relatório até o Tribunal Penal Internacional. No dia seguinte, iremos para o Rio de Janeiro, onde faremos a entrega do relatório à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, sobretudo no que tange aos hospitais federais do Rio de Janeiro, que foi investigado pela CPI, e vamos entregar também à força-tarefa do Ministério Público Carioca, sobretudo as informações de fake news que tivemos cometidas pelo filho do presidente da República, o vereador Carlos Bolsonaro. Terminado isso, Vila, aí nós vamos inaugurar uma segunda etapa da entrega do relatório. Pretendemos levá-lo ao Tribunal Penal Internacional, pretendemos levá-lo ao Alto Comissariado de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, à Corte Interamericana de Direitos Humanos e também à Organização Mundial de Saúde. Para essa parte final da entrega, nós já estamos organizando, articulando um conjunto de agendas e contatos para irmos para este outro encaminhamento. E amanhã, Vila, por fim, começa a atuação do Observatório da Pandemia. O Observatório da Pandemia é uma frente parlamentar que nós montamos com os mesmos membros do campo majoritário da CPI, e essa frente parlamentar, Observatório da Pandemia, amanhã teremos a nossa primeira reunião desse observatório, vai acompanhar os resultados do relatório da CPI e monitorar os desmandos, descasos do governo, porque ocorre todo dia. Ainda ontem, você viu a portaria do Onyx Lorenzetti, né? É Lorenzoni, porque ele tem nome de chuveiro, né? Lorenzetti, é um ministro que tem nome de chuveiro, né? Mas, enfim, ele editou uma portaria desobrigando, olha só a irresponsabilidade, ouviu? Desobrigando as empresas a exigirem exame de todos os seus trabalhadores. Olha o risco que se submete. É um governo vocacionado à morte, né? Nós vamos entrar com ação de descumprimento de preceito fundamental amanhã no Supremo Tribunal Federal para tornar nula essa portaria do senhor ministro de Estado do Trabalho, né? Mas isso é um tipo de ação que mostra qual vai ser a importância do observatório. O observatório vai ter que atuar sempre monitorando esses atos de descaso do governo e de negacionismo do governo em relação à pandemia. Senador, um dos pontos da sua fala aí que eu acho extremamente importante é que o senador foi vítima e tantos outros senadores. Fake news, né? E especialmente do chefe do gabinete do ódio, que é o Carlos Bolsonaro. Quais esses desdobramentos dentro do que é possível, evidentemente, a CPI pode solicitar agora, que está presente inclusive lá no relatório, essas questões gravíssimas, né? Porque levou à morte de milhares de brasileiros, isso, né? Temos de lembrar sempre que as fake news estimularam a não tomar vacina, ao Tratikov, a tomar hidroxicloroquina, e também injuriou, caluniou, difamou os senadores, né, da CPI. Esse desdobramento, como é possível ser feito, especialmente em relação à questão das fake news? Vila, foi muito importante na investigação sobre fake news por parte da CPI o compartilhamento de informações que foi fornecido pelo ministro Alexandre de Moraes. Por isso que uma das nossas agendas semana passada foi também devolver ao ministro Alexandre o compartilhamento que ele nos forneceu com o que nós conseguimos apurar. Nós tivemos 2 depoimentos no âmbito de fake news em relação à pandemia, não deu tempo de ter mais, que foram sintomáticos. Um do senhor Luciano Hang. O segundo depoimento foi muito importante e por isso compartilhamos de imediato ao ministro Alexandre de Moraes. Foi o depoimento do senhor Otávio Facuri. Porque o senhor Facuri, no âmbito da CPI, foi o caso mais claro de confissão de culpa. Nós mostrávamos para ele, olha, você fez essa postagem aqui contra o uso de máscaras. Aí ele respondia, não, mas isso é minha opinião, não há crime em opinião. Aí nós mostrávamos para ele, você fez essa postagem contra vacinas. Aí ele disse, não, mas isso é minha opinião. Até que teve uma hora que eu disse para ele, meu amigo, ó, eu torcer para o Flamengo, tu torcer para que raio que o parta, é tua opinião. Agora, você dizer para as pessoas não usar máscara é crime.
leva à morte das pessoas. Você falar para as pessoas não se vacinar é crime, leva à morte. Então vamos separar aqui o que é opinião e o que é crime. Inclusive, já foi consagrado pelo Supremo Tribunal Federal que nenhum direito individual é absoluto. Porque se for nessa toada de direito individual é absoluto, eu vou depor como testemunha, mas me reservo o direito de permanecer em silêncio. Chega lá, depõe e não fala nada. Não, você não pode falar, não precisa falar aquilo que pode te incriminar, mas sobre outros assuntos você tem o dever de falar. A mesma coisa a liberdade de expressão. A liberdade de expressão não é para tu falar qualquer besteira. Aliás, você pode até falar numa democracia qualquer besteira. A democracia e o direito à liberdade de expressão possibilita isso. O que você não pode é quando a sua fala implica em um dano à saúde pública. Aí passa a ser charlatanismo. O que você não pode é caluniar aquilo que não é. Um dia desse, como você falou, como você muito bem relatou, eles subiram a hashtag no Twitter de rachadinha do Randolfo. Eu devo dizer, olha, me erra. Quem faz rachadinha são os aliados de vocês. Quem faz rachadinha é a família de vocês. Me erra. Alegavam isso por conta do fato do meu chefe de gabinete ter pago as despesas do escritório, que é algo que está previsto na regulamentação do Senado e que é feito por todos. Ou seja, as despesas não são pagas pelos senadores, são pelos chefes de gabinete. Então, quando passa aí, não é mais liberdade de expressão. Aí já é calúnia, já é difamação. Os limites são bem colocados. E quando se trata de uma pandemia, espalhar mentira numa pandemia é crime, leva à morte. O presidente da República associou vacina à AIDS. Por isso que fomos com o Alexandre de Moraes. No último dia de CPI, Vila, nós aprovamos uma medida cautelar que está lá com o ministro Alexandre. Ontem prestamos as informações para ele, para suspender ou banir o presidente da República das redes sociais. Eles vão lá com a cantilena de que é censura. Olha, o Bolsonaro pode falar as asneiras que quiser. Ele só não pode dizer. Ele pode falar o que quiser de mim. Pode me chamar de saltitante, do raio que eu parto. Não tem problema nenhum. Agora, o que ele não pode é dizer para o povo brasileiro que vacina infecta as pessoas com AIDS. Isso ele não pode. Ele não pode também depois mentir, dizer que isso é uma notícia da revista Exame, porque não foi. Foi matéria de um site de fake news da corja dele, da turma dele, bandidos iguais a eles, lá do Reino Unido. Então, foi outra coisa. Então, por isso, fomos de imediato ao Supremo Tribunal Federal. De novo, com o ministro Alexandre de Moraes, a medida cautelar está lá, é algo que nós estamos também acompanhando e monitorando. Nós vamos lá para o Rio de Janeiro também para uma das ações que nós vamos, além de levar para o Ministério Público Federal as informações sobre os hospitais federais do Rio de Janeiro, nós vamos também fazer o compartilhamento de informações sobre fake news articuladas e promovidas pelo senhor Carlos Bolsonaro, filho do presidente, que é um dos principais criminosos nesse âmbito aí de fake news. Então, tem desdobramento, terá desdobramentos a apuração que nós fizemos em relação a fake news. E um deles é sobre esse fake news do presidente da República, que nós aguardamos e eu espero, ansioso, que tenha uma decisão ainda essa semana do ministro Alexandre. Senador, eu queria só até lembrar quem nos acompanha que nesse dia do depoimento desse empresário, Facuri, eu assisti com muita satisfação, além de todo o trabalho da CPI, até por uma questão pessoal. E por quê? Ele tem 2 processos contra mim. Ele, né, que era vice-presidente do Instituto Força Brasil, instituto que no site apresentava fake news sobre vacina, e por baixo do pano, o presidente do Instituto Força Brasil estava negociando vacina com o governo. Quer dizer, era algo assim inacreditável. Eles não queriam. O que essa turma de criminosos... Senhor Facuri, estou lhe chamando de criminoso, tá? De novo, tá bom? Tá bom? Então, senhor Facuri, estou lhe chamando de criminoso, porque o senhor é criminoso. E do pior tipo. Então, essa turma de criminosos, entre eles, reina a hipocrisia. Porque o que é que eles faziam? Eles faziam propaganda anti-vacina, eles pediam para as pessoas não se vacinar, eles espalhavam fake news. E aí, quando teve uma oportunidade de ganhar dinheiro com vacina, o presidente do Instituto, Elcio Bruno, foi lá para o negócio com a Davat.
Qual era a vacina que eles queriam? As que podiam dar dinheiro para eles. Eram essas as vacinas que eles estavam atrás, que eles estavam procurando viabilizar. Que é inacreditável. Agora, senador, só para reforçar uma passagem, quer dizer que a comissão, representantes da comissão vão, por exemplo, ao Tribunal Penal Internacional de Haia, levar pessoalmente, né, o relatório e vão formalizar a entrega ao TPI, né? Com certeza, essa é uma das agendas que estamos buscando, ainda é um processo, porque o relatório tem que ser traduzido todo para o inglês, né? Então, é um trabalho bem a miúde, que começou a ser feito pelo Serviço de Tradução de Intérpretes do Senado. Mas a pretensão nossa, nós vamos requisitar essa audiência ao Tribunal Penal Internacional, ao procurador do TPI, vamos requisitar também ao Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU e também vamos requisitar a Organização Mundial de Saúde. Então, nós pretendemos, nos próximos meses, também ter essa agenda internacional de entrega. Sobretudo, Vila, porque é o seguinte, o crime de lesa humanidade é um crime que, assim, pode ser arguído por eles que não tem tipificação no direito brasileiro, e de fato não tem. Por isso que uma das conclusões da CPI foi uma proposta que apresentamos para que o direito brasileiro possa aprovar a regulação dos crimes de genocídio e dos crimes de lesa humanidade, né? Foi um dos aspectos, uma das conclusões também da CPI. Então, sobretudo por esses crimes, é necessário ter uma manifestação no Tribunal Penal Internacional em decorrência da omissão do direito brasileiro sobre regular esses tipos penais. Senador, como o senador avalia a viagem agora do Bolsonaro à reunião do G20 na Itália? A Roma e todas as consequências. Ele não compareceu à COP26, como é de conhecimento de todos, diferentemente de 120 chefes de Estado que lá estiveram ou estão ainda, né? Mas especialmente a viagem à reunião do G20. Como o senador analisa isso? A mais vergonhosa de um presidente da República da história. Ô, Vila, você é historiador, mais preparado e capacitado do que eu, inclusive. Você pode confirmar que não há precedente de um presidente de nosso país, de qualquer governante de nosso país, seja do período do Brasil independente, vamos remontar a Mendes Sá, vamos remontar à época do Brasil colônia. Não há precedente de uma vergonha internacional como essa. Nenhum. Olha, Bolsonaro não é o primeiro presidente medíocre que nós temos na história, mas ele é o mais medíocre, que é abaixo do medíocre, porque medíocre quer dizer médio. Nós tivemos um presidente muito limitado na primeira década do século passado, que foi o Hermes da Fonseca, né? Aliás, a circunstância foi muito inusitada. O Hermes da Fonseca ganhou a eleição em 1910, fraudada por consequência, né? Porque era na época não existia justiça eleitoral, era na época da República Velha, e venceu as eleições de Rui Barbosa, em 1910. E o Hermes da Fonseca era um cara muito limitado, mas nenhum protagonizou cenas tão vergonhosas. O Bolsonaro, por onde passou, a vergonha foi atrás, né? Olha, a imagem dele, naquele momento de intervalo da reunião do G20, quando a gente vê aquela imagem, que foi muito bem captada pelo Jamil Chad, da UOL, né? Aquela imagem é sintomática, porque era o presidente da República sem interagir com nenhum chefe de Estado do G20, sem nenhum. No momento, pateticamente apontando, como quem tentando reconhecer quem eram os outros congêneres dele que estavam. A certa altura, a cena focaliza o presidente da República Federativa do Brasil, o nosso chefe de Estado, que nos representa a todos nós na seara internacional, isolado num canto. O único momento que ele teve, que parece que ele teve interface com alguém, foi quando tropeçou na primeira-ministra alemã, né? Quando tropeçou na primeira-ministra alemã, Angela Merkel, e a primeira-ministra alemã teve que dizer para ele: tinha que ser você, né? Então, veja,
que foi a única expressão. O Brasil, que já foi palco, que já recebeu inúmeras referências de chefes de Estado, que já fomos a sexta economia do planeta, teve que se deparar com circunstância como essa. Um presidente da República isolado num canto, e aquele isolamento num canto não era de um presidente da República, era de um país inteiro. O lamentável e triste é isso, é que é um país inteiro isolado. Mas o pior, uma coisa assim, nações isoladas, nós temos outras no planeta, né? A Coreia do Norte é isolada no planeta. A Coreia do Norte é isolada e se auto-isola, né? O Irã tem um grau de isolamento também. Então, outras nações também têm isolamento. O problema do Brasil é que o Brasil não só era isolado, ele era rejeitado. De lá de Roma para Glasgow, dos 20 chefes de Estado, 17 se dirigiram. Só 3 que não foram. A Rússia, a China e o Brasil. O problema é que a Rússia e a China têm uma razão para não estar em Glasgow, na seara internacional. Eles não querem... Eles ainda têm uma dependência grande da indústria fóssil. Tem uma dependência grande ainda da indústria do carvão. E eles não têm um plano B para abrir mão. Então, tem uma questão de geopolítica para eles se imporem. A pergunta, Vila, e o Brasil? Qual a questão de geopolítica que tem para se impor? É o inverso. Enquanto Rússia e China têm uma dependência da indústria fóssil e, por isso, tem resistências aos acordos que estão sendo impostos, o Brasil não só não tem dependência, como tem potencial para a indústria verde. Ou seja, o que vai ser a indústria do mundo no século XXI, o Brasil tem potencial para ser. Para ver o grau de racionalidade. O Brasil não tinha que ir para Glasgow, o Brasil tinha que estar sediando a Conferência do Clima. Tinha que estar sediando a Conferência do Clima e dizer, gente, quem dá as cartas no mundo do século XXI somos nós. Nós temos vento para a produção da indústria eólica, nós temos sol para a indústria solar e nós temos a maior floresta tropical do planeta. E só o fato de nós reduzirmos o desmatamento já produzirá, já representará boa parte do que os países desenvolvidos vão produzir na redução da emissão de carbono, na economia de carbono. Ou seja, com a nossa floresta amazônica, temos que receber muito dinheiro. Aí nós abrimos mão disso. É disso. E para onde é que o Bolsonaro vai para não participar da COP? Ele vai para uma cidadezinha do interior da Itália para ser palco de desavenças e de manifestações de rejeição a ele lá. Ou seja, vai para uma agenda pessoal, preterindo os interesses da nação pelos interesses pessoais particulares, que esse é outro aspecto de Bolsonaro, Vila. O cabo não gosta de trabalhar, rapaz. É um preguiçoso quanto mais. Eu entendo porque ele chama tantas outras pessoas de vagabundo, porque ele não trabalha, fica criando crise, fica criando confusão, né? Não pega no serviço, rapaz. Ao invés de ir lá para Glasgow, para apresentar o Brasil, não. Começa expediente 9 horas no cercadinho, 3 horas vai para casa, né? Não pega no serviço, não se preocupa com o jogo da nação. É um preguiçoso quanto mais. Além de envolvido em crimes, é um preguiçoso quanto mais. O pior é isso. A gente tem um presidente que não trabalha. Educadamente, eu chamo ele de mandrião, que é vagabundo numa linguagem mais direta. É o mandrião. Deixa eu fazer uma... A sua intelectualidade impõe necessidades de... A sua intelectualidade impõe modos, né? Como eu estou na seara política, tenho a liberdade de dar direto os nomes. E faz bem, e é melhor a linguagem direta mesmo. Deixa eu perguntar, senadora, a camiseta, aí eu estou curioso. Não queriam vacina, eles queriam propina. Pô, belíssima camiseta, hein? Vai fazer sucesso, viu? Nós queríamos vacina, eles queriam propina. Daí, eu mandei fazer essa daqui, logo quando nós descobrimos na CPI os esquemas de corrupção. Porque ali nós entendíamos o que eles queriam. Eles não entendíamos por que gente como o Facuri
era contra a vacina, porque eles queriam uma vacina que possibilitasse propina para eles. Foi o que nós identificamos com o caso da Davat, como o que identificamos com o caso Precisa Covaxin, nós identificamos isso, que o barato deles era querer propina, né? É por isso que eles não queriam a vacina. Tem uma questão para encerrar, senador, justamente sobre isso. Eu acompanhei, todo mundo acompanhou, né, todas as sessões transmitidas, a importância da TV Senado, a importância do jornalismo independente e profissional, né, as TVs que acompanharam em todo mundo. Mas o que me chamou a atenção era certos depoimentos, a tranquilidade com que as pessoas confessavam seus crimes, achando que não eram crimes. Então, algumas vezes eu tinha dó até da pessoa. O Cabo Dominguete, quando eu vi o Cabo Dominguete, eu comecei a ficar com dó. Eu falei, ele está lá em Alfenas, pega uma licença em Alfenas, em Minas Gerais, corre lá para Brasília. Segundo o WhatsApp que foi apreendido, ainda bem, numa bela decisão naquele momento, no calor da hora pela comissão, tinha lá no WhatsApp que ele não tinha dinheiro para encher o tanque de gasolina do carro e estava negociando milhões e milhões de vacinas que ele não tinha. Quer dizer, então, o que chama a atenção é a que ponto esse governo chegou. O Roberto Dias, naquele dia, às 17 horas, ele vai para um happy hour. Quantas centenas de brasileiros tinham morrido naquele dia? Mas para ele não era problema. Nós estamos com a média de 3 mil mortos. Sim, que não era problema. E eles iam tranquilos, né? Fazendo as negociações, o Elcio com H, o Elcio sem H, o Pazuello, quer dizer, os médicos que compareceram, que nós ficamos estarrecidos assistindo aquilo, né? Quer dizer, a tranquilidade. Parece que, como eles incorporaram a psicopatia como modo de vida, né? É um negócio inacreditável, né, senador? Vila, veja, dois aspectos aí. Também concordo contigo. Teve 2 depoimentos que chegou de minha parte a ter um pouco de... Não sei se a palavra é pena, mas, assim, chegou a que nível o governo chegou? O depoimento do Cristiano da Davat e do Dominguete. O Cristiano, rapaz, a gente vê assim, é o CEO da Davat no Brasil. A gente imagina, vai chegar aquele cara com um terno requintado, com o melhor corte, né? Com uma camisa lá com bordado as iniciais do nome, uma gravata alinhada, né? Quando entra aquele rapaz que mal tinha uma máscara, que ele não tinha um paletó, um blazer, tiveram que arranjar um casaco lá para ele, né? Do jeito que sentava, do jeito que se comportava, eu disse, gente, aumentava a minha indignação com o governo. Porque é o seguinte, esse tipo, o Dominguete e o Cristiano, são uma espécie de estelionatários de quinta, sabe? Aquele que tenta aplicar um golpe para você na esquina, aquele tipo, assim, vamos lá, vou dar um exemplo aí. Você vai lá na 25 de março em São Paulo, aí sabe aquele cara que quer vender um computador, aí não tem um computador dentro, tem uma mala e tal, e tu vai lá e compra? Ou seja, quem anda na 25 de março e é esperto, percebe, diz, não, ali é golpe, não vou entrar ali, não. Os tipos que o Brasil abriu as portas do Ministério da Saúde para vender vacina foi esse tipo, né? O primeiro aspecto é isso. O governo brasileiro, o Ministério da Saúde, abriu as portas para esse tipo vender vacina. Mas o segundo é o que você também aponta aqui, que eu já comentei isso aqui também em uma outra live contigo. Quando eu vi o Facuri, a fala do Facuri, a fala de alguns médicos, quando eu vejo a cena, veja, no dia do Vasco, o dia do Vasco é o dia 25 de fevereiro. 25 de fevereiro. Aquele jantar no Vasco, Vila, não era para apresentar o Dominguete. Nisso, o Roberto Dias está falando a verdade. Sabe para que era aquele jantar no Vasco? Era para celebrar a assinatura do contrato da Precisa, que tinha sido assinado naquele dia, da vacina da Precisa Covaxin. Depois que nós vamos perceber isso, porque o Roberto Dias estava ajustado com a Precisa desde junho, julho do ano anterior, de 2020, quando a pandemia começou. Como nós descobrimos isso? A partir da interceptação telefônica de um lobista de Brasília chamado Marconi Faria. Nós pegamos o celular dele
E no celular dele, vimos que ele começou a ser interlocutor para as negociações com a Precisa e com o Roberto Ferreira Dias em março de 2020. Em março de 2020. De março de 2020, perdão, em junho de 2020. De junho de 2020, as negociações evoluíram só para se concretizar em fevereiro de 2020. Então, aquele jantar, aquele chopinho do Vasco, era para celebrar a assinatura do contrato das vacinas que não viriam a ser fornecidas. Nesse dia, fevereiro, eu estava recuperando um dia desse, nós estávamos quase com 3 mil mortos por dia no Brasil. Estávamos com 2.800 a 3 mil mortos por dia. E eles estavam lá, tomando chopp, negociando propina, fazendo negócios. O Ministério da Saúde tinha se transformado num balcão de negócios. Eu vejo essas cenas todas, eu já falei isso, eu tenho que me referir de novo. Eu só lembro de Hannah Arendt e da banalidade do mal, o julgamento de Eichmann. Esse tipo de comportamento, cada vez que eu olho para um desses personagens, eu vejo um tipo Eichmann se comportando. Ou seja, aqueles que se comportavam, no caso da Prevent, eles sabendo que não tinha eficácia da cloroquina, eles sabiam que estavam praticando mal, mas era uma engrenagem da estrutura do mal. O comportamento do Roberto Ferreira Dias e dos outros, tentativa de golpe no Ministério da Saúde, sem se importar com a gravidade da pandemia, dentro da engrenagem de corrupção, era uma peça da engrenagem do mal que estava sendo repercutido, que estava atuando. Então, cada vez mais que eu vejo um comportamento desses, eu acho cada vez mais parecido com o que Arendt relatou para nós no caso do julgamento de Eichmann. Senador, olha, mais uma vez agradeço muito, muito mesmo a gentileza do senador ter me atendido, todas as questões que o senador apresentou, seu brilhante trabalho, e não é exagero, como vice-presidente da CPI da pandemia, insisto, a CPI mais importante, no mínimo, desse século, o trabalho todo feito, imagino as pressões, o desgaste, os problemas gástricos que estão vinculados à CPI, tenho certeza, né? Tudo isso, os ataques das fake news. A minha médica vai ver de novo essa live e vai dizer, olha, quando é que você vem para a consulta? Então, a todo esse trabalho que o senador desempenhou com o presidente da CPI, o relator, o grupo majoritário da CPI, a bancada feminina, os outros senadores que compareceram, que não eram membros titulares, tiveram um papel tão importante ali. Eu me lembro, tem passagens que são históricas, ninguém vai esquecer, né? Por exemplo, quando o senador Otto Alencar está inquirindo com firmeza, mas com educação, a doutora Nise Yamaguchi, aquele foi um dos grandes momentos. O senador Fabiano Contarato, nesse dia, inclusive, que estava lá, esse senhor Facuri. Eu acho que esse é uma das cenas mais lindas da CPI. É verdade. E o senador Omar Aziz teve uma sacada na hora, vendo que isso era uma questão que transcendia, era muito importante. Falou, não, o senhor vai falar daqui, da cadeira de presidente. Aquele foi o grande momento, né? E aí, a concisão, a firmeza e a humanidade que estava na fala do senador Fabiano Contarato, e ao lado, aquele que dirigiu, né, mensagens homofóbicas, de uma covardia, né? Então, aquilo foi um grande momento, foi um momento de educação para o Brasil. Então, acho que a CPI foi assim, uma coisa histórica mesmo. Eu acho que esse trabalho tem de se transformar em livro. Eu sugiro que depois esse relatório se entregue. O Senado tem uma editora que publica coisas tão importantes, publicar isso em livro. Sugestão acatada. Olha, é muito importante, viu? Sinceramente, senador, e aí isso ser distribuído, isso ir para as universidades, para as escolas, porque isso é um retrato de um difícil momento que o Brasil viveu e a gente não pode virar essa página, não. Os culpados têm de pagar. Então, agradeço muito mesmo o senador ter aceito mais uma vez o meu convite. Muito obrigado. Sempre, Vila, é uma honra estar contigo, falar com você, com a audiência do seu programa. Muito obrigado pelo trabalho civilizatório que você tem promovido.